Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani, hoje é dia 20 de março de 2024 e este é o nosso episódio número 1078. Nós voltamos a pensar na Uzi Minas. Hoje nós vamos comparar a Uzi Minas com empresas que estão na minha carteira, na carteira da parceria de investimentos, cuja gestão eu realizo. Tá? Antes de comparar, vamos só dar uma repassada rápida aqui. Eu estou começando a atrapalhar aqui. É uma empresa que tem uma dívida sobre patrimônio de 0,2, passivo sobre patrimônio 0,51, liquidez corrente 3,25. Então, se para você esses números não dizem nada, eu recomendo ler a obra do Ben Graham. Começa também com Warren Buffett, vai lendo ao redor, né? Tem bastante leitura para fazer, para entender a filosofia dessas pessoas no que se refere a esses números, né? A empresa apresenta lucros no mais das vezes, alguns anos aqui com prejuízo. A dívida dela se aproxima de 6 bilhões, perdoa. Lucro médio, fluxo de caixa livre médio próximo de 1 bilhão e 100. Então essa dívida comparada com esses lucros não é dos números mais auspiciosos, mas se pensar, em vez de pensar na média de 10 anos, pensar na média dos últimos 5, a coisa muda de figura bastante, porque ela vem mantendo resultados melhores, né? Em termos de lucro, quase 3 vezes melhor, em termos de fluxo de caixa livre, quase 2 vezes melhor. Pois bem, né? Agora a gente quase que entra em teoria do portfólio, mas não é teoria do portfólio no sentido de Black-Scholes, essa parada não. É só assim, vai diversificar? Quanto? Né? Vai ter empresas do mesmo setor? Até que ponto? Coisas assim, né? Como a Uzi Minas, né? Exatamente como a Uzi Minas, eu acho que a gente não tem nenhuma. A gente tem a Vale, né? Que é complementar, né? Bom, então vamos fazer o seguinte. E a Vale, salvo assim, uma mudança recente, é a maior posição. Então é uma boa empresa para se começar a comparar. Está aqui a Vale, né? Então vejamos, olha. Dívida sobre patrimônio da Uzi Minas, 0,22. Da Vale, 0,42. Então a Uzi Minas, nesse critério isolado assim, ganha. Passivo sobre patrimônio da Uzi Minas, 0,51. Da Vale, 1,25. Então a Uzi Minas mais uma vez ganha. Liquidez corrente, 3,25 Uzi Minas e 1,08 da Vale. Então Uzi Minas ganha. Inclusive da Vale não é particularmente bom, não. Né? Relação dívida com resultados. Então ela tem uma dívida de 82 bilhões e um lucro médio nos últimos 10 anos de 28. Né? Então, peraí, 82, vou colocar aqui, 82 dividido por 28, vai dar 2,9, quase 3, mas está dentro, né? Abaixo de 3, assim, grosseiramente, tudo bem. O fluxo de caixa da Vale é maior aqui, então 82,39, pouco mais de 2, né? 2,1, então também não tem muito problema aqui. O da Uzi Minas é mais complicado, né? Quase 6 para 1 aqui. Então, olhando a média dos últimos 10 anos, é uma dívida mais complicada. Se for olhar a média dos últimos 5 anos aqui, e devo admitir que não está completo o ano passado, deixa eu até ver aqui. Tem uma estimativa, mas tudo bem. A dívida está ainda mais sob controle, né? E finalmente o preço sobre o lucro. Deixa eu atualizar aqui. Vale 3, Market Cap, Yahoo Finance. 263 bilhões. Ela cai de preço aqui bastante. E os múltiplos ficam assim, 9. Não, o que importa é esse aqui, 9,26, preço sobre lucro, e 6,7, preço sobre fluxo de caixa livre.
bem convidativos, né? E se eu olhar pela média dos últimos 5 anos, 4,81 preço sobre lucro e 5,13 preço sobre fluxo de caixa livre. Então estamos olhando duas empresas que estão bastante convidativas aqui, né? Usiminas Market Cap. Market cap dela está 12 bilhões e 123 aproximadamente. O que salta muito aos olhos no caso da Usiminas aqui é o preço sobre o fluxo de caixa livre, o preço sobre o lucro e o preço sobre o fluxo de caixa livre nos últimos 5 anos. Né? Se nós tivermos motivos para acreditar que os próximos 5, ou os próximos 20, vão ser mais como os últimos 5 do que como os últimos 10, realmente essa empresa está bastante barata. Tá? E a própria Vale também bastante barata aqui. Né? Isso eu vou reiterar sempre que eu me lembrar, para quem tem uma mentalidade de longo prazo, para você ser sócio dela e provavelmente e possivelmente até esquecer que você é sócio. Não vende mais, tá? Não é assim, meu Deus, não, no mês que vem a Ucrânia vai ter uma ofensiva. Não, tá? Se você pensar ao longo de 40 anos, nós infelizmente vamos atravessar um sem número de guerras e de calamidades, e a vida faz parte disso, né? Então não é sobre daqui a 2 meses não ter nada ou ter problema, tá? Bom, podemos comparar com alguma outra empresa da minha carteira, né? Da carteira da parceria. Vou para um extremo bem diferente, assim, que a Vale é Vale, né? Tanto que ela é uma posição grande, mas eu criei uma cestinha, uma subcesta no portfólio da parceria, que são empresas com IPOs relativamente recentes. Né? Uma delas é a Multilaser, ou Multi, como eles estão fazendo rebranding. Né? É bem diferente. Né? Eu vou até ver se a Multilaser já tem os números, que eu já atualizo de uma vez. Ainda não. Não vou pegar o terceiro trimestre não. Bom, primeira diferença, a Multilaser só tem aqui 4 anos e meio de informações, tá? É uma empresa relativamente nova, novíssima na bolsa. Isso é um menos para a Multilaser porque é mais incerteza, tá? Dívida sobre patrimônio 0,2, passivo sobre patrimônio 0,74. Então ela ganha da Usiminas em termos de dívida sobre patrimônio, mas por muito pouco, e perde em termos de passivo sobre patrimônio. Agora, nenhuma das duas parece estar em apuros por causa disso. Liquidez corrente 3,27, Usiminas 3,25. Empate técnico, né, sem dúvida nenhuma. Deixa eu ver o preço da Multilaser aqui. Multilaser, Market Cap Yahoo Finance. 1 bilhão 715. Subiu aqui. Então ela custa 3,9 vezes o seu lucro, porém custa menos 4 vezes o seu fluxo de caixa livre, porque o fluxo de caixa livre da Multilaser tem sido negativo. É aí que eu falo que é uma empresa em uma situação completamente diferente da Vale, né? Uma empresa que está usando ainda o dinheiro do seu IPO para construir fábrica, para expandir capacidade de produção, de estoque e coisa e tal. Então é bem diferente. Agora, ela tem o preço de 1 bilhão 715 e uma receita aqui que chegava a 4 bilhões. Então você está comprando a menos de metade de 1 ano, 6 meses da receita dela, né? Então, não é à toa que eu comprei a Multilaser. É claro que ela é uma aposta, que ela foi dividida entre outras, né? A Multilaser, a Mobly, né? A própria CIA, que não é uma startup, longe disso, mas é nova na bolsa e tinha caído muito o preço. Eu trocaria, conceitualmente, a Multilaser, que é uma posição pequena na parceria, por uma Usiminas, para te falar a verdade.
tá? Conceitualmente, né? A Multilaser tem muito mais potencial de multiplicar, né? A Vale já é gigante, né? A Uzi Minas já é gigante, ou já é muito grande, né? Mas assim, não vem tão forte esse pensamento a ponto de no meio de um vídeo em que eu estou olhando aqui eu falar, não, vou fazer isso, sabe? Então estou aqui, né? Poderia ser mais Vale, eu colocar o dinheiro que iria para a Uzi Minas, colocar na Vale, né? E ter uma posição que eu possa acompanhar melhor, né? Aprender mais sobre uma. Ou poderia a Uzi Minas ser mais uma posição na carteira. O negócio é que a minha carteira já está com empresa demais, sabe? Já está com 11. Desnecessário isso, sabe? Eu gosto mesmo de achar 5 boas. O fato é que agora tem muitas empresas a preços atraentes. Então, vivo em paz dessa forma. O vídeo vai se encerrar sem nenhuma grande conclusão, tá? Esse trabalho é assim. Se você tiver grandes conclusões a cada 10 minutos, isso é muito esquisito. Então tá. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau.